Tudo bem, alunos? Vamos iniciar mais um vídeo aula da disciplina de Educação Física e hoje nós iremos tratar a respeito do atletismo, uma modalidade esportiva que engloba várias outras atividades, várias provas e que é classificado como um esporte de marca. Ele é assim classificado porque o seu resultado ele é aferido, através da distância ou da velocidade que o atleta ele realizou determinada prova. Ou seja, aquele que corre mais rápido, ou aquele que salta, ou aquele que arremessa em uma distância maior, ele vence a prova. Vale salientar também que o atletismo ele tanto pode ser individual como coletivo. Existem as provas de corridas, os saltos e os lançamentos e o arremesso, que são classificados como provas individuais, onde o atleta ele compete sozinho contra outros atletas. Mas existe também a corrida de revezamento, onde existe um grupo, de 4 atletas que eles vão representar ali o seu país ou a sua escola, ou sua cidade, dependendo da competição que está sendo realizada, e por isso ele também é classificado como um esporte coletivo, ou seja, além de ser classificado como um esporte de marca, o atletismo ele pode também ser classificado como um esporte individual ou coletivo. O atletismo ele é a prática esportiva mais antiga e é conhecido como esporte base, pois os movimentos que são realizados em sua prática, eles servem como base para outros esportes, A gente pode ver aí que ocorre a transferência de habilidades do atletismo para outras modalidades. Por exemplo, a corrida que é utilizada, é realizada nas provas de atletismo, ela também está presente em grande parte dos esportes. Mas neste primeiro momento, nós iremos abordar um pouco sobre a origem desta modalidade esportiva, como ela se desenvolveu até os dias atuais, como ela se configura, hoje em dia, como ela é classificada e como ela é realizada. Inicialmente, o atletismo é a prática esportiva mais antiga. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, dos tempos mais remotos, como a corrida, os lançamentos e os saltos. O ser humano ele já praticava algumas modalidades do atletismo como forma de sobrevivência lá na pré-história. A caminhada, por exemplo, ela era utilizada para se locomover de um lugar para o outro. A corrida e os saltos para escapar das presas dos animais, que serviam também de alimento naquela época. Desta forma, os homens e as mulheres eles foram adquirindo habilidades que mais tarde foram aprimoradas e adaptadas para as competições do atletismo que são realizadas hoje em dia, que também foram realizadas há tempos atrás. O atletismo ele veio surgir como um esporte lá na Grécia Antiga, em 776 a.C., que foi o ano em que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia, Por isso que surgiu esse nome Olimpíada, em menção ao nome desta cidade que está situada na Grécia. Mas diante de tudo isso, como é que o atletismo ele se configura nos dias atuais? Atualmente o atletismo ele é dividido em provas de pista, provas de campo, provas de rua e provas combinadas, como nós podemos ver na imagem exposta aqui neste vídeo. As provas de campo, como o próprio nome já diz, ocorrem em pistas e se dividem em corridas rasas, corridas de revezamento, corridas com barreiras e corridas com obstáculos, certo? Aqui a gente vai tratar de modo geral como é classificado o atletismo e quais são as provas que se enquadram em cada classificação. E mais adiante a gente vai estudar por partes para a gente poder compreender melhor cada prova e cada classificação. As provas de campo, elas ocorrem em estádios e elas se dividem em provas de lançamentos e o arremesso e em provas de salto. Essas provas de lançamento e do arremesso é onde são utilizados alguns implementos para se realizar, para se praticar estas provas. E os implementos são o disco, o martelo, o dardo e o peso, que são implementos utilizados, materiais utilizados nas provas de lançamento do disco,
lançamento do martelo, lançamento de dardo e na prova de arremesso de peso. As provas de saltos, elas se dividem em salto em altura, salto com vara, salto em distância e salto triplo. Nós temos também as provas de rua, né, que são aquelas provas onde se tem um percurso para se realizar. E essas provas são a maratona e a marcha atlética. Lembrando que a maratona ela é a prova do atletismo que se tem um maior percurso, não é? Um maior tempo para ser realizada. E por último aqui nós temos as provas combinadas, né? Que são de dois tipos. Nós temos o heptatlo, que é um conjunto de 7 provas, né? Por isso que são chamadas de provas combinadas. E esse heptatlo é direcionado para as mulheres, né? Para o sexo feminino. E são realizadas ali 7 provas, que são as provas de 100 metros com barreiras, a prova de salto em altura, o arremesso do peso, os 200 metros rasos, o salto em distância, o lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Para os homens, nós temos a prova do decatlo, que é um conjunto de 10 provas. Tais provas são os 100 metros rasos, o salto em distância, o arremesso de peso, o salto em altura, os 400 metros rasos, 110 metros com barreiras, o arremesso de disco, o salto com vara, o lançamento do dardo e os 1.500 metros rasos. Então, os atletas nessas provas combinadas, eles passam por todas as provas e no final vê qual foi aquele atleta que conseguiu uma maior pontuação. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós iremos tratar a respeito das provas dentro de cada classificação dessa para a gente poder compreender melhor. Por hoje é apenas isso. Agradeço a participação de cada um de vocês e até o próximo vídeo aula.